Hoje estou aqui na varanda da minha casa com uma voz um pouco mais grave, porque é de manhã. E quem aí não acorda com a voz mais grave? Tô com a voz grave e todo mundo fica assim de manhã. Eu particularmente amo a minha voz de manhã. Eu tenho certeza que você raramente me ouviu falando tanto pela manhã, né? Hoje a gente vai falar, gente, sobre agudos. Agudos. Deixa eu escrever aqui. Eu separei umas imagens pra vocês. Essa cara aqui de sono. Ai, gente, se agudos são sofridos, acordar cedo pra mim. Porque eu acordei às 4 da manhã. Não foi 7h30 nem 7 horas. Foi às 4 da manhã. E aí ainda não me recuperei, porque voltei a dormir. Aquele dia que você acorda bem ansiosa às 4 da manhã. Não foi por causa da live não, gente. Tem muita coisa acontecendo na minha vida. Tem o Vox Summit que vai acontecer no 1º de julho. É muita responsabilidade, né? E também tô me mudando de casa. Tudo junto. Tudo que a gente tem que resolver, mas parte da vida. Vamos conversar então? Tudo bem, gente? Fernanda, não sei se tá aí ainda. Ricardo, Pati, vamos chegando. Eu tô testando os horários de live, né? Uma vez eu fiz uma live, é raro fazer live no domingo, e deu muito certo, a audiência tava lá. Não sei como é que vai ser de manhã, mas vai ficar aqui então gravado para você que vai assistir depois. Seus agudos são sofridos? Ai, quem aí trabalha com Fernanda, trabalha com canto também. Muita gente com dificuldade com agudos, né? A gente encontra muitas pessoas se queixando com essa dificuldade. Por que que os meus agudos são sofridos? O da Fernanda, ela, se eu não me engano, ela também é professora de canto e fonoaudióloga. Os agudos dela não são sofridos, os agudos dela são perfeitos e maravilhosos. E ela ensina outras pessoas também, né, Fê? Não sei se você tá aí ainda. A Pati também é fono. Pati tá no sul, se eu não me engano. A Tati, inclusive, a Pati foi minha professora aqui no Rio de Janeiro, agora ela tá lá no sul, não sei se tá aí ainda. Ricardo, seja bem-vindo. Dara. Gente, eu resolvi fazer essa live, não sei como é que tá o som aí pra vocês. Eu resolvi fazer aqui na varanda da minha casa, que é bem clarinho. Eu queria algo mais íntimo com vocês, que pudesse ficar bem assim, pertinho. Paty tá no Rio, que bom, vou marcar pra te ver aí. Tá em Copa, depois a gente conversa. Gente, olha só. Eu resolvi falar sobre assuntos que vocês me pedem muito. É uma coisa muito recorrente em relação aos agudos. Eu, particularmente, já tive muita dificuldade com agudos, porque eu também canto. Eu sou uma fonoaudióloga que fui para fonoaudiologia porque eu queria resolver os meus problemas que eu não conseguia resolver em lugar nenhum, e descobri na fonoaudiologia, com os cursos de fisiologia da voz cantada, um universo que foi apaixonante. Entrei para fazer fonoaudiologia porque eu queria descobrir isso. Me apaixonei pela fono. A gente se apaixona, a gente que é fono, a gente se apaixona pela fonoaudiologia. Cheguei a trabalhar com mediação de autismo, fiz iniciação científica em autismo. A professora queria muito que eu fosse para essa área, mas a minha paixão pelo canto sempre foi muito grande, pela voz sempre foi muito grande. É por isso que eu trilhei esse caminho e trilho até hoje, porque a gente não para de estudar, né? É impossível a gente achar que a gente já chegou num patamar que não precisa mais. Isso aí chega a ser uma certa burrice, né? Porque a gente tem que estar aberto. E aquilo que eu aprendi ao longo desses anos, eu quero compartilhar com vocês aqui. O Ricardo é da Flórida, que legal! Olha, eu tenho um paciente dos Estados Unidos, inclusive um pastor, tá com a filha aqui no Brasil. Ele cantou na marcha a filha cantou na Marcha para Jesus, e ela vai gravar sábado agora. Tem paciente também da Suíça. Tem com essa questão do online, né, da gente poder atender por telemedicina, teleconsulta, telefono, enfim. A gente consegue atender muita gente do Brasil inteiro. Bom dia, Solange. Bom dia, Franklin. Bom dia, Rodrigo, meu paciente. Bom dia, Luciana. Bom dia, Vivi, Dara. Já falei com os demais, não sei se vocês estão aí. Meu amor, acabou de entrar.
Adivinha o que ele foi fazer, gente? Eu fui comprar pão. Aí ele perguntou pra mim, você quer pão? Não, porque eu já comi besteira ontem. Mas, vamos lá. Chegando aqui pra falar com vocês de coisa séria, mas falar da vida também é bom, né, gente? Seguinte, eu separei pra vocês aqui uma imagem. Vamos lá, vamos conversar. Eu vou direto ao ponto, tá? Eu falei pra vocês que eu ia falar sobre 3 problemas, 3 causas para os seus agudos serem sofridos, tá? Ao longo desses anos, são 15 anos atuando com cantores e atuando comigo também. Como eu falei pra vocês, eu também tinha muita dificuldade de cantar agudos. Então, hoje em primeiro lugar, eu conheço a minha tessitura. Por mais que eu cante música popular, eu conheço a minha tessitura, eu conheço até onde que a minha voz vai, eu conheço a minha estrutura. Quero falar uma coisa pra você. Você tá aqui, você quer resolver seu problema com agudo, mas eu quero te perguntar uma coisa. Você conhece as dimensões, até onde você consegue ir? Será que você não tá perdendo tempo querendo ser um violino, sendo que você é um violão? Entende o que eu tô falando? Você está perdendo tempo se inspirando em pessoas que são uma estrutura de violino, ou seja, pode cantar mais alto, consegue, a estrutura permite. Só que você está se espelhando na pessoa errada. Ou você está ao seu redor só tem gente com estrutura e você está querendo ser assim também. A minha pergunta para você é se você está nesse contexto ou se de fato não, Tati, eu sei que eu consigo, o meu problema tá em alguma outra coisa que eu não sei o que é. Eu sei que eu consigo chegar nessa nota, mas eu tô chegando mal nessa nota. Então, vamos falar sobre isso agora. Eu vou te dar 3. Eu vou ser muito objetiva porque eu vou te informar e nas próximas lives que eu vou fazer essa semana, eu vou te ajudar. Hoje eu vou te dizer o que e nos outros dias eu vou te dizer como sair disso. Perfeito? Então, ó, vou compartilhar a outra tela com vocês. 3 raízes importantes: fonte, filtro e administração da pressão de ar. Tati, eu gosto de cantar forte, eu só tô conseguindo fazer agudo forte. Ou nem gosto de cantar forte, mas eu só consigo fazer forte. Aí pode estar um problema. Primeira coisa, vamos pensar aqui. O que é a fonte? A fonte é isso daqui, tá? Tá aqui, nesse desenho aqui em cima. É aonde se produz a voz. A voz, ela é produzida com músculos, mucosa, ar. É muita coisa ali que faz com que a voz seja produzida aqui nessa fonte. Essa fonte, ela tem que estar trabalhada. Ela não pode estar sem exercício. Fica mais difícil você cantar sem exercício. Por isso que é tão importante você fazer o aquecimento da sua voz, você fazer o treinamento, são coisas diferentes. Uma preparação de voz, ela é sempre ligada àquilo que você vai fazer imediatamente depois. Então, se você vai para um estúdio gravar uma música sequer, a preparação de voz, ela tem que contemplar aquilo que você vai fazer naquela gravação. Você vai fazer um show, então a tua preparação, ela precisa contemplar aquele repertório e aquela demanda. Tati, eu quero mais resistência, eu quero mais força, eu quero mais agilidade na laringe, então a gente precisa fazer treinamento para aquilo. São coisas diferentes. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes você não está aquecendo, não está preparando a voz direito, você não está treinando quando na verdade deveria estar em treinamento de voz, fazendo treino mesmo. Não tem um personal trainer que treina aí os objetivos corporais das pessoas? Sim ou não? Tem ou não tem? A fonoaudióloga, ela vai te treinar para que você tenha a alta performance daquilo que você quer desempenhar. Tati, eu canto, mas eu canto às vezes.
E aí eu te digo uma coisa. Quem tá aqui e decidiu viver da voz, precisa lidar com essas questões de outras formas. Precisa investir em treinamento. Precisa investir em exames. Porque isso é uma decisão. Ah, eu canto às vezes e olhe lá, isso não tá em primeiro plano na minha vida. Tudo bem. Show. Agora, se eu decidir isso na minha vida ou no meu ministério, se você canta na igreja ou se canta em outros lugares, se para você é um propósito cantar e isso é muito forte para você, você precisa pensar se você está cuidando dessa fonte de uma forma adequada para aquilo que está exigindo, aquilo que você decidiu, aquilo que queima no seu coração, tá? Então, assim como uma pessoa quer um corpo de determinada forma e contrata um personal que vai ajudar naquela mente, naquele corpo, porque não é só o corpo, é a mente, o corpo, você vai contratar uma fonoaudióloga especialista em voz, e se ela for coach ainda, como eu sou, melhor ainda, que ela vai trabalhar outras coisas com assessment, com... É uma abordagem muito específica quando a fonoaudióloga ainda é coach ou vocal coach, enfim. Tá? Então tem o treinamento de voz com exercício e tem a parte da carreira, do respaldo para isso, beleza, gente? E o filtro? Eu quero falar uma coisa muito objetiva. Então, primeiro, óbvio, tem que fazer exercício, fonte. E o filtro? A gente pouco fala de filtro, né? Eu falo muito de filtro nos meus atendimentos. O filtro, gente, é onde essa fonte, o som, ele é, entre aspas, filtrado. Ele vai ser tratado. Então, o som que a gente ouve, que sai da boca de uma pessoa, é um som filtrado. De manhã, eu estou meio gripada, tomando remédio. O que vocês estão ouvindo? Vocês estão ouvindo uma voz diferente daquela que você ouve em outros momentos, se vocês virem outras lives. O que você está ouvindo, esse resultado, é um resultado entre fonte e filtro. Quando você canta, você está manipulando este filtro. Um agudo, para ser bom, um agudo, não é um agudo, não é isso, eu quero um agudo forte, eu não quero um agudo mais verticalzinho, não, eu quero um agudo em belting, eu quero um agudo em mix. Como é que eu faço isso? E aí, gente, eu criei, ao longo desses anos, vendo tantas dificuldades de tantas pessoas e querendo sanar a minha, você precisa trabalhar, a primeira coisa, pensando em filtro, você tem que trabalhar a sua ressonância. A ressonância, ela precisa estar alta. Gente, pelo amor de Deus, anota e lembra que eu vou fazer uma live só de exercício? Agora eu tô te falando o quê? Nas próximas lives dessa semana eu vou te falar o como, mas eu já vou te dar um como. Aqui agora, um exercício. Faz aí comigo, ou anota pra fazer depois, se você tá me ouvindo num lugar que você não pode fazer nada, tá? Então, ó, seguinte, ressonância, a gente vai trabalhar no filtro, percebendo as estruturas internas, e depois a gente vai manipular com a musculatura. Gente, isso resolve muitos problemas com agudos. O que você vai fazer? Você vai estimular essa região aqui mais superior, com esse som aqui, ó. Como se você estivesse colocando, entre aspas, melequinha pra fora. Mas tá vendo que eu não tô fazendo... Eu tô fazendo... Ó. Olha esse movimento. Eu tô puxando pra cima. Ó. O músculo. E tô colocando o ar pra fora pelo nariz. Agora eu vou colocar o ar pra fora junto com o som. Dessa forma. De novo. Não estou de boca fechada. Estou mostrando o dente. São detalhes importantes, tá? Então,
Tô numa nota média, não tô agudona ainda. Até onde a estrutura, até onde o formato daquela caixa me permite. Então eu sou um, lembra que eu não falei ainda de soprano, nem barítono, nem tenor, nem contralto, nada disso, né, aqui. Eu tô falando de uma forma muito objetiva. Eu sei que, tô supondo, tá? Eu sei que eu sou um violino, então eu vou tentar chegar na tessitura de violino de uma forma assertiva, de uma forma agradável, de uma forma que eu consiga sem me esforçar, sem estar com essa ressonância baixa. Esse exercício, gente, é para trazer essa ressonância mais alta, para te facilitar as próximas coisas que você vai aprender daqui a pouquinho, tá? E nos próximos encontros. Então, vou repetir, hein? Primeira coisa, sem som. Com som. Então, ouvindo essa corneta, tentem chegar nessa corneta. Beleza? Isso é a primeira coisa. O que eu fiz aqui agora, ó, a mandíbula um pouco mais baixa e eu tenho uma distância entre as arcadas. Olha isso aqui, ó. Tá? Então, eu já estudei com tanta gente que me ajudou muito ao longo da minha vida. Profissionais fonoaudiólogos que, assim, eu tenho a maior honra de ter feito cursos. E a maioria eu via quando falavam de palato alto, cinturão de brilho, zigomáticos, enfim. Tudo é nessa região aqui. Olha como é que é importante você trabalhar internamente. Opa, peraí. Internamente, como eu te expliquei agora, e como é importante a ancoragem que eu quero te mostrar aqui agora. Você tem lá atrás, aqui, ó, dentro da sua boca, lá nos últimos dentes, lá no último dente, tem uma parede, certo? A sua articulação. Então, tem um dente aqui, superior, e tem um dente aqui, certo? Entre um e outro tem um espaço, correto? Esse espaço, para quem quer fazer agudo forte, ele precisa ser um espaço, eu vou falar de uma forma objetiva, você precisa esgarçar esse espaço. O que você tá falando, Tati? Você precisa fazer esse movimento aqui, ó. Não é a mandíbula para baixo. É pro lado. E é por isso que a gente fala, sorria. E é por isso que essa região é tão importante. Então você vai, na verdade, usar isso aqui como uma alavanca. Ó. E aí eu não aqueci, tá, gente? Eu aqueci, assim, muito pouco pra live. Lembrando que preparação é sempre de acordo com aquilo que você vai fazer. Então eu vou cantar agora um pedacinho de uma música com esse ajuste, que a gente tá trabalhando, então, um filtro, tá? Então, ó, quer resolver problemas, já tô te falando aqui, adiantando um como, porque eu sou ansiosa, tá? Você vai pegar um trecho de uma música, eu não vou cantar a música inteira. Isso tem variáveis, isso não é o único caminho que resolve tudo, tá bom? Mas é um caminho importante que a gente tem que trilhar para resolver problemas de agudos, que é a biomecânica, tá? Mas tem muitas outras coisas que depende do repertório, que depende da vogal, que eu preciso ir ajustando. Mas aqui a gente já resolve bastante coisa com isso que eu tô te falando agora, tá? Então, ó, primeiro encaixe, tá? Eu mantenho esse encaixe, eu mantenho essa distância entre as arcadas. Digno é o Senhor sobre o trono está. Eu não conseguia fazer isso, porque era tudo preso aqui. Eu não vou nem conseguir fazer agora. Digno eras tu, Senhor. Era assim, tá? Só que fica gritado, não fica com uma boa qualidade, você se cansa, não fica bom, tá? Então, ó, as arcadas precisam estar, não esqueça disso, lá atrás, a parede esgarçada. Mas não adianta se eu não subir a ressonância, então tem que fazer do jeito que eu tô te ensinando aqui.
tá? Isso eu falo, gente, isso aqui é ouro. Ouro. O paciente me paga pra eu falar isso. Eu tô abrindo pra vocês numa live. E vou falar muito mais no Vox Summit. Se você mora no Rio de Janeiro, eu quero te convidar a estar comigo no dia 1º de julho no Vox Summit, que eu vou te ensinar isso e muito mais com masterclass. Você vai cantar pra mim, eu vou falar assim pra você, ó. Faz assim, faz assado, testa agora. Ali, na hora. As inscrições estão abertas. Você já foi lá na minha bio ver? Quando acabar aqui a live, então vai lá se inscrever no Vox Summit, beleza? Gente, e por último, e não menos importante, a administração da pressão aérea. Uma coisa é eu cantar de uma forma errada, dessa forma aqui, ó. Uma forma ruim pra mim, né? Eu não falo errado, mas uma forma ruim, inadequada. Digno é o Senhor. Não dá não, gente. Eu vou acordar todos os meus vizinhos, eles vão interfonar aqui pra casa. Não tem como. Preciso administrar esse ar. Não adianta você fazer milhões de exercícios de respiração se você conscientemente não reprogramar essa consciência dessa pressão aérea. Se eu fizer um exercício aqui com vocês, ó, é diferente de o primeiro ou o segundo eu tô controlando mais essa pressão. Vou fazer de novo. Primeiro. Segundo. Eu tô te dando 2 referências só. E quando eu coloco 3 referências, fica mais difícil. A quantidade de pressão que você coloca, o que você administra. Então, aquilo que você coloca para dentro de ar, você tem que ser responsável na hora... Ih, peraí. Pronto. O ar que você coloca para dentro, a quantidade de ar que você coloca para dentro, na hora que você coloca para fora, que é o momento de falar e ou cantar, é o momento de produção vocal, você tem que ser responsável para administrar isso. Isso é consciência. E é por isso que tá nervoso, tá? Você vai cantar ao vivo. Você ensaia, fica uma beleza. Tu vai pro ao vivo, liga a câmera. Não sei o que acontece. Por quê? Porque o sistema, ele fica mais estressado. A administração de ar fica mais prejudicada. Você coloca mais punch, mais força inadequadamente. Numa medida que está inadequada, você estressa a musculatura. E aí, o que acontece? Não sai daquele jeito que tu ensaiou. Então, a memória da quantidade de pressão que você coloca, ela é muito importante. Você percebeu que agora eu diminuí também falando? Isso é na fala e é no canto. Se você é uma pessoa que fica rouco com facilidade, pode ser que a causa seja essa. Tá o tempo todo falando com muita pressão, como eu acabei de fazer aqui agora. E na fala, e no canto, a mesma coisa. Acha que no agudo eu tenho que soltar pra caramba. É claro que vai gastar mais ar. E é por isso que há confusão. Então eu preciso de espaço, eu preciso ativar a ressonância alta e eu preciso administrar esse ar com meu apoio, obviamente, mas a consciência mesmo dessa quantidade de pressão. Então o exercício, toda vez que você fizer um exercício, você tem que pensar nisso. E qual é a quantidade de ar suficiente para só produzir esse som, mas sem o exagero? Pensa nisso, reprograme isso. E isso não é algo que você conquista de um dia para a noite, mas você tem que treinar assim. Veja essa live, salva essa live. Eu vou deixar para que você possa, de fato, mudar. Gente, mudar isso aqui é uma reprogramação. Por isso que eu falo, você tem que reprogramar. Assim como a gente fazer dieta é difícil, mudar um sistema que já canta há muitos anos de uma forma também é difícil, mas não é impossível. Então eu preciso ofertar tempo para mudar um padrão comportamental cantando. Da mesma forma que eu quero mudar o padrão comportamental falando. Tudo é uma reprogramação que vai exigir da gente treinamento constante. Não adianta ir só na fono, fazer o exercício para casa, tchau, e não fazer mais nada.
tá? Então, para isso que servem os treinamentos, e um bom condutor, um bom coach, uma boa fonoaudióloga vai fazer com que você tenha também responsabilidades e exercícios para você fazer também em casa. Beleza, gente? Ó, é uma live, eu falei que era sucinta e objetiva. Eu gosto de ser objetivo, mas trazer ouro para vocês. Quem chegou depois, veja, tem muita dica importante, muita orientação para você nos seus agudos. E eu volto ainda essa semana com uma live só disso aqui que eu falei, só de exercício, tá? E quero te convidar, você que é do Rio de Janeiro ou conhece alguém que é do Rio de Janeiro e que gosta de cantar, ou é fonoaudiólogo, ou é professor de canto, é da área da música, que canta na igreja, para estar comigo no dia 1º de julho. Um dia inteiro, gente. Oficinas, treinamento de voz, masterclass, onde você vai poder cantar. Voice Gym, que é a oficina para cantor. Eu tenho a presença da Leia Mendonça, de ministros e líderes de igrejas aqui no Rio de Janeiro, como a igreja da Fernanda Brum, como a igreja do Leonardo Salles. Eu tenho outros profissionais, por exemplo, que a gente vai falar sobre divisão de vozes. O back da MK Music, um dos backs da MK Music, estará lá no dia 1º de julho no Vox Summit. Então, quero te convidar fortemente, pelo amor de Deus, não falte, porque é um evento de fato inédito. Vocês não sabem o que eu tô guardando para vocês de maravilhoso, além de todo o treinamento, mas é um evento inédito, uma estrutura que eu nunca fui e nunca vi aqui no Rio de Janeiro. Um beijo no coração de vocês e eu aviso nos meus stories a próxima live. Fique com Deus e um bom dia. Tchau, tchau.